Olá pessoal, bom, estamos aqui agora para falar de semelhança de triângulos. Depois do que vimos em relação à razão, proporção, a segmentos proporcionais, teorema de Tales, a gente chega agora em semelhança de triângulo, que é uma continuidade da matéria de triângulo. Obviamente, nós para frente ainda vamos ter ainda triângulo, retângulo, trigonometria, mas vamos começar agora com semelhança de triângulos, correto? Bom, semelhança de triângulo. Vamos começar então com um probleminha típico de semelhança de triângulos. Então considere aí o problema. Uma moeda de 2 centímetros de diâmetro, colocada a 2 metros dos olhos, cobre exatamente a lua cheia. Sabe-se que a lua está a uma distância de 300 mil quilômetros da Terra, aproximadamente. Com esses dados, você é capaz de calcular o diâmetro da lua? Como eu disse, este é um problema típico de semelhança de triângulos. A semelhança de triângulos ela pode nos ajudar a calcular um monte de coisas sem necessariamente que a gente vá até essa coisa para poder calcular. Né? Como eu já falei anteriormente, né? A questão de Tales ter calculado a altura da pirâmide foi justamente observando, né? Aplicando esta semelhança de triângulo. Então vamos falar de figuras semelhantes. Em geometria, a gente não fala, né, não existe figuras iguais, pois uma coisa para ser igual, ela tem que ser igual somente a si mesma e se ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. E é o que não ocorre na geometria euclidiana e nem na geometria espacial. Para as figuras ditas iguais, dizemos que elas são congruentes e se possuem todas as suas medidas iguais. Que medidas seriam essas? Lados, ângulos, obviamente, então, vem aí a seu perímetro, área. Essas figuras congruentes são, antes de tudo, figuras semelhantes. As figuras semelhantes possuem algumas características e é legal falar o seguinte, que não necessariamente as figuras semelhantes são congruentes. As características que fazem figuras semelhantes são ângulos congruentes e lados homólogos ou lados correspondentes. Vamos falar agora de triângulo. Verifique abaixo aí, sejam os triângulos ABC e o triângulo A', B', C', e a gente observa que esses triângulos possuem o ângulo A congruente com o ângulo A', o ângulo B congruente com o ângulo B'. Logo, esses triângulos possuem a mesma forma, então eles são semelhantes, e é indicado por esse tio aqui. E a gente lê da seguinte forma, triângulo ABC semelhante ao triângulo A', B', C'. Podemos dizer, então, que que dois triângulos são semelhantes, se e somente se possuem dois ângulos respectivamente congruentes. Então é fácil da gente entender isso. Se você tem dois triângulos e eles têm dois ângulos congruentes, obviamente o terceiro ângulo também vai ser congruente, porque como a gente sabe, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Não me interessa o tamanho dos lados. Se os ângulos têm aquelas medidas, os dois triângulos serão semelhantes, certo? Bom, lados homólogos. O que são lados homólogos? Lados homólogos são pares de lados entre os ângulos congruentes das figuras. Vamos verificar abaixo. De novo, o triângulo ABC e o triângulo A1, B1, C1. Veja só, o ângulo A do triângulo ABC é congruente ao ângulo A1 do triângulo A1, B1, C1. O ângulo B é congruente ao ângulo B1. E o ângulo C é congruente ao ângulo C1. Veja só então, o lado AB é homólogo ao lado A1B1. O lado BC é homólogo ao lado B1C1. E o lado AC é homólogo ao lado A1C1. E esses lados homólogos, eles são proporcionais, correto? Propriedade. Se dois triângulos são semelhantes, então os lados de um são proporcionais aos lados homólogos do outro, foi o que eu falei anteriormente. Então vamos verificar aí abaixo para a gente entender aquilo. Eu tenho o triângulo ABC e o triângulo A1, B1, C1.
Eu já falei, então, que os ângulos são congruentes. Portanto, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A1B1C1. Se os seus lados homólogos são proporcionais, então eu posso dizer que AB está para A1B1, assim como BC está para B1C1, assim como AC está para A1C1. Então, eles são proporcionais. O teorema fundamental da semelhança diz o seguinte: toda reta paralela a um lado de um triângulo e que encontra os outros dois lados em pontos distintos, determina com esses lados um triângulo semelhante ao primeiro. Então vamos entender isso mais na prática. O que ele diz? Que se eu tenho uma reta paralela a um dos lados de um triângulo que encosta nos outros dois lados em pontos distintos, não pode ser no ponto B nem no ponto C, ele vai formar com esse triângulo grandão aqui um triângulo menor semelhante ao triângulo grandão. Vamos verificar então se isso é verdade. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que eu falei que para que dois triângulos sejam semelhantes, basta que eu tenha dois ângulos congruentes, certo? Então, eu tracei aqui a reta R paralela ao lado BC, está escrito aqui, certo? E eu falei então, e a gente conhece também que por paralelismo, né, quando a gente estudou isso lá no 7º ano, no 8º ano, por paralelismo, os ângulos formados por duas paralelas cortadas por uma transversal, a gente tem os ângulos correspondentes. O que são os ângulos correspondentes? São ângulos de mesmo lado da transversal, porém um é interno e o outro é externo às paralelas. Então veja só aqui, vamos pegar aqui as nossas paralelas, a reta R com a reta BC. E a gente tem aqui a primeira transversal, AB. Ângulos de mesmo lado. Então eu tenho aqui todos dois do mesmo lado da transversal, o ângulo D com o ângulo B, um externo e outro interno às paralelas. E esses ângulos são correspondentes, e a gente lembrando que ângulos correspondentes são congruentes. Da mesma maneira, a gente tem aqui o ângulo E e o ângulo C. Mas vamos supor que eu não quisesse utilizar um desses dois pares de ângulos. Vamos pensar aqui o ângulo E com o ângulo C. Eu quisesse um outro ângulo, eu preciso de dois ângulos congruentes dentro dos triângulos. Então eu já tenho aqui o ângulo D e o ângulo B. Qual que seria esse segundo ângulo? O próprio ângulo A. Por quê? O A é congruente a ele mesmo. E ele é comum aos dois triângulos. Ele é ângulo do triângulo ABC e é ângulo do triângulo ADE. Então eu tenho esse ângulo aqui que faz parte dos dois triângulos, congruente a ele mesmo, e o ângulo D com o ângulo B. Logo, então, eu posso dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE. Casos de semelhanças de triângulos. Se dois triângulos são semelhantes, então existe uma correspondência entre seus vértices, de modo que os três ângulos de um são congruentes aos três ângulos do outro. Nós já falamos disso anteriormente. E os três lados de um têm medidas proporcionais às medidas dos três lados correspondentes, lados homólogos, do outro. Também nós já falamos isso. E não é necessário que a gente verifique todos os elementos para garantir a semelhança. Basta verificar alguns elementos. Um dos casos já vimos anteriormente, que é o caso de dois ângulos congruentes. Então, vamos fazer a demonstração e ver, então, os outros casos, certo? Voltando ao primeiro caso, é o caso ângulo-ângulo. Se dois triângulos têm dois ângulos, respectivamente, congruentes, eles são semelhantes. Então, eu tenho aqui o triângulo ABC e o triângulo DEF. No triângulo ABC, eu tenho que o ângulo A é congruente ao ângulo D. E o ângulo B é congruente ao ângulo E. Marcado aqui. Então, se eu tenho dois ângulos congruentes, eu já posso dizer que o meu triângulo, os dois triângulos são semelhantes. Aqui, olha, ABC semelhante a DEF. E a gente, então, pode garantir que o ângulo C é congruente ao ângulo F. Ora,
como eu falei anteriormente, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Se eu já tenho aqui 90 mais 60, 150, aqui também é a mesma coisa, e não me importa se o tamanho, né, a medida do tamanho dos lados desses triângulos são diferentes. O terceiro ângulo vai ter que ser de 30 graus para ser, né, chegar a 180. E a gente pode então dizer que os seus lados homólogos são proporcionais. Veja só, AB está para DE, conforme está aqui embaixo, assim como BC está para EF, assim como AC está para DF, correto? Então, esse aí foi o primeiro caso de ângulo-ângulo. O segundo caso é o lado, ângulo, lado. O que isso quer dizer? Se dois triângulos têm dois lados correspondentes com medidas proporcionais e os ângulos por eles compreendidos têm a mesma medida, então esses triângulos são semelhantes. Vamos entender isso melhor. O que eu disse? Que eu tenho dois lados proporcionais. Então, veja só, o lado AB é proporcional ao lado DE, porque 4 está para 2, assim como o lado BC também é proporcional ao lado EF, 6 está para 3. A razão entre 4 está para 2 e 6 está para 3 é 2, está marcando aqui embaixo. E o ângulo compreendido entre esses dois lados proporcionais tem a mesma medida. No caso nosso aqui, 30 graus. Se isso acontece, eu posso dizer que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. E eu posso garantir, então, que o ângulo A é congruente ao ângulo D e o ângulo C é congruente ao ângulo F. E que a razão entre o lado AC e DF também vai ser igual a 2, certo? Vamos agora, então, para o terceiro e último caso de semelhança de triângulo. É o caso lado, lado, lado. Se dois triângulos têm os três lados correspondentes com medidas proporcionais, então esses triângulos são semelhantes. Então, olha só, os três lados do triângulo aqui são correspondentes, né? São os lados correspondentes, são proporcionais. Veja só, AB está para AD, 8 está para 4, assim como BC está para EF, 5 está para 2,5, assim como AC está para DF, 6,4, está para 3,2, perdão. E a razão entre isso tudo igual a 2. Se isso acontece, os triângulos ABC e DEF são semelhantes. E que isso eu posso garantir que o ângulo A é congruente ao ângulo D, o ângulo B é congruente ao ângulo E e o ângulo C é congruente ao ângulo F dos dois triângulos, correto? Bom, esses são os três casos, então, de semelhança de triângulos. Você verificou isso aí, você tem, se isso for verdade, você tem, então, triângulos semelhantes. Vamos aqui agora para alguns exercícios de aplicação. Então, veja só o primeiro exercício. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 220 centímetros. Veja aqui. Um paciente, ao caminhar por essa rampa, do ponto A ao ponto B, percebe que se deslocou 320 centímetros e alcançou uma altura de 80 centímetros. A pergunta é: qual a distância que ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa? Ou seja, esse ponto aqui, olha, ele quer esse caminho aqui de B até a E, que é o ponto mais alto da rampa, o ponto E. Podemos perceber que são formados dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo ADE. E esses triângulos são semelhantes, pois o ângulo A é comum aos dois triângulos. E o ângulo C com o ângulo D, uma vez que BC e ED são perpendiculares ao solo, então isso aqui são dois ângulos de 90 graus. Então são ângulos congruentes. Tendo dois ângulos congruentes,
triângulos são semelhantes. A gente precisa agora de descobrir, então, né, o segmento, né, a medida do segmento BE, que é o que falta para o paciente chegar no ponto mais alto da rampa. Então, a gente tem, bom, antes de tudo, a gente sabe que o lado AE é a soma de AB mais BE, e nós vamos chamar BE de X. Né? Então, montando a proporção, eu tenho que, do triângulo pequenininho, AB está para AE, então veja só, AB está para AE, assim como BC, do triângulo pequenininho, está para ED, do triângulo grande, ou DE. Substituindo agora por suas medidas, é 320 sobre 320 mais x, a gente está chamando BE de x, igual a 80 sobre 220. Isso aqui, gente, é uma fração, então a gente pode simplificar. Eu optei por simplificar para trabalhar com números menores, certo? Então, olha o que nós temos. 4 onzeavos, 80 por 220, né? Simplifiquei isso aí por 20. Utilizando, então, a propriedade fundamental da proporção, que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, então a gente tem que 4 multiplica 320 mais x, né, igual a 320 vezes 11. Fazendo as continhas todas aqui, a gente vai chegar que o valor de x é igual a 560, ou seja, o valor de BE é igual a 560. 560 centímetros, então a gente está transformando para metros. A resposta, então, é a seguinte: faltam 5,6 metros para o paciente chegar ao topo da rampa, que é justamente esse ponto, esse segmento BE. Vamos agora passar para um outro mais simplesinho um pouquinho. Ele pede, determine os valores de A e B em centímetros na figura a seguir. Bom, nós temos aqui, então, a gente pode ver o triângulo ABC e o triângulo DEC. Então, né, são semelhantes, pois o ângulo A é congruente ao ângulo D, certo? O ângulo A do triângulo ABC é congruente ao ângulo D do triângulo DE, do triângulo DEC. Isto aí, uma vez dizendo que DE é paralelo a AB e que o ângulo C é comum aos dois triângulos. Se isso acontece, nós temos, então, que esses triângulos são semelhantes. Então, a gente vai montar a proporção. Então, veja só. ACE está para DC, ou seja, tudo do triângulo grande está para a primeira parte do triângulo pequenininho. Assim como BC está para EC, aqui. Assim como AB está para DE, também do triângulo pequenininho. Substituindo os valores, nós temos que o lado AC, gente, é esse pedaço mais esse pedaço, ou seja, é 3 mais A, tá aqui. E o lado DC é apenas A, certo? O lado BC é esse pedaço mais este pedaço, ou seja, é 2 mais 5, 7. E o lado EC é 5. O lado AB é B e o lado DE é 3. Tá aqui. Então, a gente vai calcular de 2 em 2. Primeiro, eu vou pegar essas duas aqui, olha, 3 mais A sobre A igual a 7 quintos. Tá aqui. Então, fazendo as continhas, né, utilizando a propriedade fundamental da proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A gente fez as continhas aqui e a gente descobre que A é igual a 7,5 centímetros, que eles estão pedindo aqui. Agora, eu já calculei este, eu vou calcular esses dois aqui, olha, B sobre 3 igual a 7 quintos, tá aqui embaixo. De novo, utilizando a propriedade fundamental da proporção, 5B igual a 21, B igual a 21 quintos, ou seja, então, o valor de B é igual a 4,2. Eu espero que vocês tenham entendido bem a matéria, nós vamos estudar ainda mais sobre isso. Daqui uns dias a gente está falando mais de semelhança de triângulos, principalmente nos triângulos retângulos, certo? E que a gente possa aí fazer exercícios, porque matemática é exercício,
exercitar para a gente poder ficar bom sem problema nenhum, ok? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida a gente está aí para poder tirar. Um abraço para vocês, né? Dá um curtir aí se vocês gostaram aí da aula, para a gente poder continuar melhorando cada vez mais. Um abraço a todos, até mais.